Bom, dando seguimento então à nossa explicação de hoje, eu comentei com vocês que os santos são aqueles que tiveram uma vida virtuosa, né? Na última aula a gente colocou um questionário para vocês responderem em que aquele santo que vocês sortearam mais se parecia com vocês. Teve gente que disse que o Santos não se parecia em nada, mas é que assim, talvez a gente tenha feito uma pesquisa um pouquinho apressada sobre esse santo, não tenha entrado tão a fundo na sua história, porque tem alguns santos que a gente precisa estudar bastante para ver quais eram as suas virtudes mais eminentes, né? Alguns conseguiram identificar essas virtudes, né? Rapidamente. Antes de eu entrar nas virtudes desses santos, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é virtude. Bom, virtude é uma disposição para fazer o bem. E quando a gente faz o bem com constância, ou seja, quando a gente faz o bem repetidamente, quando o bem se torna um hábito, ele se torna uma virtude. Por exemplo, quando a gente tem a disposição de fazer a caridade, quando a gente tem a disposição de rezar pelos outros gratuitamente, com constância, ou seja, diariamente, isso se torna um hábito. E um hábito se torna uma virtude. Então a gente busca que a nossa oração se torne um hábito e que ela se torne uma virtude. Que fazer o bem se torne um hábito e assim se tornará uma virtude. Por que os santos eram virtuosos? Porque eles tornaram o bem um hábito nas suas vidas. E esse bem, ele pode se dar de muitos modos. Bom, a gente dentro da Igreja Católica, né, a Igreja Católica nos ensina que nós temos dois tipos de virtudes. As virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, ou seja, nós cremos firmemente naquilo que Deus nos ensinou, nós esperamos na vinda do Senhor e nós cremos no amor de Deus por nós que se deu em uma cruz por nós. Então, essas são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Além dessas virtudes teologais, nós temos as virtudes cardeais ou então virtudes humanas, que são 4 virtudes principais, mas nós temos muitas outras virtudes. Bom, essas virtudes são a prudência, ou seja, o discernimento de saber a hora certa e o que falar, o que não falar, como falar, é o saber se controlar e falar aquilo que é o correto, agir da maneira correta. A prudência está no agir, está no falar, está no posicionar-se. Outra virtude que nós temos, que é uma virtude também humana, é a virtude da justiça. Ou seja, aquela pessoa que é justa é aquela pessoa que sabe defender aquilo que é certo e que sabe auxiliar os outros também a fazer o correto, né? Vou pegar minha colinha aqui, porque nós temos outras 2 virtudes que são consideradas virtudes cardeais, que é a virtude da fortaleza, ou seja, que assegura a firmeza e a constância, né, na prática do bem, ou seja, quando a gente tem certeza e força de que a gente está fazendo o certo. E muitos santos tiveram essa virtude. E, por último, nós temos a temperança. O que é a temperança? A temperança é o tempero, ou seja, o equilíbrio, né? É o saber medir entre aquilo que é o certo e o errado. Ou seja, moderar a atração para os prazeres sensíveis e procurar a moderação no uso dos bens criados. Ou seja, saber o controle entre usar a televisão, o controle ao ouvir uma música, saber que a vida não precisa ser só o Facebook, ser só as redes sociais, ser só a televisão. A temperança é justamente saber encontrar o equilíbrio nas coisas da vida.